1 Coríntios, capítulo 1, vamos começar no versículo 10 até o final do capítulo. Convido vocês a acompanhar a leitura, quem sabe aí no seu dispositivo ou na sua Bíblia de papel e tinta. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 em diante. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desse, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus abençoe a leitura e o estudo da sua palavra nesta manhã. Assim, oramos. Amém. Louca cruz. Pense na última vez que você tentou conversar com alguém que tinha uma ideia diferente da sua, uma ideia política, social, ambiental, uma posição diferente da sua. Se lembra dessa conversa? Como é que ela foi? Como foi essa conversa? Hoje o mundo está realmente polarizado. Posso ver ali? Inclusive é interessante porque essa divisão de força, de poder, está um pouco diferente, está estranho do que a gente estava acostumado. Hoje o poder não se concentra mais apenas em dinheiro ou escala. Por exemplo, o Trump ganhou a eleição,
fazendo uso altamente técnico e sofisticado de algoritmos. O poder das redes sociais. Mark Zuckerberg fundou o Facebook em 2004. Eu li recentemente um artigo publicado no The Atlantic que revelou o resultado de um levantamento do banco de dados da Universidade de Wisconsin de todas as falas públicas e dos posts do Mark desde 2005, que foi o ano seguinte, até o presente, em que ele usou a palavra comunidade. O objetivo foi tentar compreender a maneira como o Mark foi mudando o seu conceito de comunidade no Facebook. A partir desse exame, parece que houve 3 períodos de sua conceituação de comunidade no Facebook. O primeiro foi simples: o Facebook era um banco de dados de pessoas pesquisável e útil. O segundo foi triunfalista. Começou em 2011, mas tornou-se dominante em 2014, especialmente marcado pela satisfação escancarada dele, né, e da organização, por causa do que as pessoas conectadas no Facebook estavam conseguindo realizar. E então, em 2016, diz o articulista, uma nova escuridão entrou na forma como Zuckerberg concebeu o mundo e a rede social. Ao longo dos últimos 24 meses, o Facebook tornou-se uma forma de reverter, presta atenção, a mudança para dentro, essa introversão que é uma tendência hoje como uma reação ao globalismo e ao progresso, chamado assim, tecnológico. E na mente de Zuckerberg, Facebook está se tornando algo para fortalecer os laços das pessoas na rede social. Laços das pessoas. Mark até mudou a declaração de missão da empresa em junho de 2017. O propósito do Facebook é agora, abre aspas, dar às pessoas o poder de construir comunidade, de aproximar o mundo. Fantástico. Mark Zuckerberg, CEO e profeta. Comunidade. Quando nós olhamos o mapa do mundo hoje, das religiões, o cristianismo domina. É a maior religião em termos de número, de adeptos. E aqui eu não me refiro apenas a pessoas que nasceram de novo e vão morar na casa de Deus que está preparada para nós. Eu digo cristão no sentido mais amplo, né? Pessoas que se declaram cristãos, não importa qual ramo, qual denominação. É uma declaração baseada em senso. Isso significa que hoje um pouco mais de 31% da população mundial se declara cristã. Confirmada essa projeção, pode ir para o próximo, a população cristã vai permanecer nesse patamar, pode ir para o próximo, até 2060. Os não afiliados, que aí nesse gráfico em inglês está a coluna do meio, none, quer dizer, aqueles que disseram que não tem nenhuma religião, são os nenhumas, né? São aqueles que não têm religião, não declaram qualquer religião. Esse grupo vai permanecer no mesmo patamar, ou seja, percentualmente falando, ou seja, os não afiliados, na realidade, vão diminuir. Desculpe, eu falei errado. Percentualmente eles vão diminuir, ou seja, o mundo não está se tornando menos religioso conforme se diz. Erroneamente. Todos os indicadores mostram o contrário. Pelo contrário, nesse período até 2060, a confirmar essa projeção, o grupo religioso que mais vai crescer são os muçulmanos, que, se acontecer o que está sendo projetado, Jesus não voltar antes, em 2060 estarão praticamente no mesmo patamar dos cristãos, quase 31%. Ora, tem uma implicação para nós isso. A sociedade ocidental estará cada vez mais secularizada, mas também mais islamizada. E o contraste com os cristãos vai ser cada vez mais claro. A pergunta é: como agiremos?
Segura essa pergunta, nós não vamos tentar responder ela agora. Mas eu queria primeiro convidar a gente a fazer a lição em casa. A lição precisa começar em casa. O texto que nós lemos, Paulo escreve para uma igreja, provavelmente uma das igrejas que ele mais passou tempo e mais escreveu. Há evidências de que pelo menos 4 cartas, nós temos 2, 1ª e 2ª Coríntios, mas pelo menos 4 cartas, e a gente lendo essas cartas descobre que houve outras cartas enviadas para Corinto. Ele enviou mensageiros, enviou representantes, ele constantemente estava acompanhando a vida desses irmãos, como ele acompanhava as outras igrejas espalhadas pelo mundo. Inclusive uma que ele nunca tinha visitado, que é a igreja de Roma, que é 16 capítulos, um compêndio de doutrina cristã, de ensino cristão, que Paulo escreve para ele sem nunca ter estado lá antes, mas ele cita dezenas de nomes no final do livro. Esse era o apóstolo. Era assim que ele estava ligado ao mundo de Deus. E especialmente as igrejas, as comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano. Mas aqui, nesta carta, que nós chamamos de primeira carta de Paulo aos Coríntios, nesse primeiro capítulo, ele faz um preâmbulo, como ele sempre, reconhecendo o que Deus, a obra de Deus na vida deles, etc, etc. Mas aí ele diz, logo de cara, olha, eu não estou contente. Existe divisão entre vocês. Corinto é uma igreja dividida. Essa divisão a gente podia destacar alguns aspectos dela. Em primeiro lugar, é uma divisão carnal. No capítulo 3, versículo 3, Paulo, inclusive, fala sobre isso, ele diz, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Uma igreja dividida é uma igreja carnal. Carnal no sentido de deixar que o velho homem ou a velha mulher, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza, se quiser uma palavra mais técnica, adâmica, aquilo que nós herdamos do nosso primeiro pai, uma natureza pecaminosa que tende a pecar, que tende a desobedecer, que tende a criar problema, que tende a ser autônoma, que não quer saber de Deus, que quer viver por si, para si. Uma igreja dividida é uma igreja carnal, é uma igreja que segue os ditames dos seus próprios corações, dos que estão ali. Mas é uma divisão social também, porque o texto diz claramente, há divisões entre vocês, há contendas entre vocês, eu quero que vocês falem a mesma coisa, vocês já estavam falando coisas diferentes. Havia uma ruptura na comunidade, já não se entendia, não havia coesão, amizade, havia uma igreja dividida, uma divisão política, tinha partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro. E até os que diziam, eu sou de Cristo, não tinha só os partidos, tinha até os presidentes dos partidos. E finalmente uma divisão teológica, porque Paulo menciona, isso é bem interessante, que os judeus estavam a fim de sinais. E os gregos, os não-judeus, o mundo do Império Romano, fortemente influenciado pela cultura helênica, grega, valorizava o argumento, a filosofia, o intelecto, pensamentos elaborados, novas doutrinas e ensinos, que eram bonitos de se ouvir, oratória. Os judeus estavam acostumados com uma história em que Deus se manifestou de uma maneira extraordinária e sobrenatural durante toda a história do povo. Coisas incríveis que Deus fez. Os judeus queriam sinais, portentos. Os helênicos, os não-judeus, alimento para o intelecto. Divisão teológica. E nós vamos chegar lá mais para frente. Vamos voltar. Mas eu queria fazer um outro corte, fazer uma outra radiografia dessa divisão, baseado nessas 3 ideias principais. A primeira delas é egocentrismo narcisista, a segunda, uma polarização exacerbada, em terceiro lugar, verdade distorcida, e eu quero ir logo para o primeiro, que é
egocentrismo narcisista. Vejam só. A igreja estava dividida em 4 grandes grupos ou partidos. Partidos que tinham expoentes, que tinham o representante principal em Mor. Mas olha que interessante. Eu sou de Paulo. Paulo é aquele apóstolo fora de série. Especial, né? Jesus foi lá na estrada para Damasco, brilhou a luz, uma voz falou, ele ficou cego, depois ele foi para o deserto da Arábia, teve um instituto bíblico particular com Jesus, foi até o 3º céu, que ele não sabe se ele foi no corpo ou fora de corpo, e viu coisas que ele não podia contar, extraordinário. E logo no primeiro encontro, Jesus diz para ele que ele vai ser um enviado dele para as nações, para os povos. Isso não aconteceu dessa forma com os outros apóstolos. Eles receberam, sim, um mandato de pregar o evangelho a toda criatura, mas foi muito espetacular. Foi muito hors concours. Paulo era o apóstolo fora de série. Apolo era aquele orador eloquente, o mestre, que impressionava pela capacidade de convencer as pessoas. A gente lê isso no livro de Atos. Aquele Priscila, inclusive, reconhecendo os dons, o talento e o vigor verbal, a capacidade verbal de Apolo, trouxeram Apolo para perto para ensinar melhor para Apolo as doutrinas cristãs. Notável. E ele foi um desses que viajou pelo mundo da época, ensinando as igrejas, e Deus usou esse dom, mestre eloquente. Havia aqueles que diziam que eu sou de Cefas, ou de Pedro. Pedro era o amigão de Jesus, aquele que estava lá da primeira hora, logo o segundo a ser, fora os 2 discípulos, né, que eram de João, que foram seguir Jesus, mas ele logo foi encontrado por André, pelo seu irmão, André era um deles, e passou a seguir Jesus. Jesus falou, vem ver onde eu moro, fica comigo. E depois Jesus vai lá na praia, chama Pedro e os seus companheiros, e Pedro começa a seguir. E Pedro era um cara que ele mostrava quem ele era. Ele, quando tinha que falar, falava. Todo mundo estava quieto, com medo, ele falava. Às vezes falava bobagem, mas falava. Foi ele que andou sobre as águas. Foi ele que traiu Jesus, depois de ter dito, de jeito nenhum, estou pronto para morrer com você. Esse era o Pedro, o amigão de Jesus que subiu na montanha, na transfiguração, fazia parte do círculo íntimo dos 3, Pedro, Tiago e André, e João, perdão. Já imaginou Pedro contando as histórias? Quando eu estava lá andando com Jesus, quando nós chegamos em Jerusalém, e quando eles tentaram matar Jesus, ele simplesmente saiu no meio do povo e ninguém teve coragem de fazer nada. Impressionante, quando ele passou o dedo na mão, cuspiu na terra, pegou aquele barro, e Pedro podia contar, ele estava lá, ele viu tudo, era o cara. E aí tinha um grupo que dizia, eu sou de Cristo. A quem que vai competir com esse partido, né? Já ganhou, né? Cristo é Deus em carne e osso. É o cara. Na realidade, queridos, o que a gente faz quando a gente é partidário ou permite que o partidarismo ocupe espaço na nossa vida e na nossa comunidade, no caso cristã, nada mais nós estamos fazendo do que projetando o nosso ego. Nós somos narcisistas. A gente quer fazer parte de algo que os outros notem e digam, que bacana, que legal. Você lê aquele cara assim, você gosta de Star Wars, eu também. E a gente se relaciona pelos nossos interesses e tem palavras, e se você está num determinado grupo e você usa aquela palavra-chave, você está dentro. Se você solta aquele nome daquela pessoa, se você diz que trabalha na empresa X, se você fala que o faturamento de tal do teu ano foi Y, pronto. Nós gostamos dessa projeção. E nós estamos sempre procurando como a gente pode se encaixar nesse jogo de egos. Na realidade, é uma projeção do nosso Narciso. E a gente elege um líder, um herói, alguém que se destaca.
para dizer que a gente faz parte ou segue esse líder, ou faz parte daquele clube. Egocentrismo narcisista. Somos assim. Quando a gente permite que isso se aloje na nossa vida e na comunidade cristã, nós acabamos permitindo uma religião, eu estou criando aqui uma palavra, egocentrípeta. Faz sentido? Uma religião que se dirige para o centro do ego. Uma religião que existe para me satisfazer, me dar bem-estar, me fazer me sentir bem, ou ser reconhecido como importante, ou daquele grupo que está emplacando. A segunda coisa que eu queria destacar é a polarização exacerbada. A gente vê claramente que a igreja está dividida. Esse é o ponto que Paulo está repreendendo. Uma igreja onde há divisões, mais do que uma. E ele exorta, antes sejam inteiramente unidos. Essa palavra é muito interessante, inteiramente unidos, né? Que é a ideia de que eles não vão atingir o que eles têm que atingir se isso não acontecer. Essa é a ideia. Unidos também tem a ideia de ligado, remendado, não tem furo, não precisa consertar, está consertado. Uma comunidade que está consertada pela graça de Deus é uma comunidade que não permite que as divisões se instalem nela. Interessante, porque o primeiro passo para isso acontecer é a gente parar de ouvir o outro para entender o outro. A gente para de ouvir. A gente não ouve. A gente escuta, mas não está ouvindo. A dor, a ideia, o desejo, a alegria. Na nossa pressa, a gente não para. As falas se tornam simplesmente meios de defender a nossa posição. Quando nós estamos falando, eu estou defendendo o que eu penso e você está defendendo o que você pensa, e são conversas de pessoas, na realidade, virtualmente surdas, que não estão se ouvindo, estão só falando. E eu não sei se você já percebeu aquela conversa quando você começa a falar e você quer fazer o seu ponto assim de uma maneira mais eloquente, e aí você levanta a voz e o outro levanta um pouco mais, daqui a pouco os dois estão gritando e não estão se ouvindo. Porque a voz é simplesmente para defender o que eu penso. Como que pode haver unidade se eu não escuto, se eu não entendo o outro? E aí as divisões começam a potencializar essa desunião, porque ela escala. Escala. Surgem as contendas, as agressões verbais. Meus irmãos, vivemos num mundo polarizado, mas a polarização não está só lá fora, não, ela está aqui dentro. Dentro que eu digo da igreja. Nós somos pessoas da nossa época, somos pessoas, homens e mulheres desta cultura, e a cultura atual é uma cultura polarizada, uma cultura que nos remete um para longe do outro. E é interessante porque tudo que se faz, né, essa conexão, LinkedIn, tudo, né? Instagram, quer dizer, todas são tentativas da gente estar junto, da gente se conhecer. Mas de uma maneira extremamente superficial, porque o que realmente o movimento que está acontecendo é um movimento de separação. Há uma reação a isso, isso já foi estudado há muito tempo, morreu recentemente Zygmunt Bauman, que falou muito sobre isso, essa sociedade líquida. Uma vez ele escreveu um artigo que eu achei fantástico, comparando a nossa vida, a maneira como a gente engaja a vida no mundo com o turista.
Se nós somos turistas, a gente vive como turista. A gente mora num lugar, mas a gente vive ali como turista. A gente não engaja a realidade. A gente tenta fugir dela. E a igreja devia ser diferente. É o lugar onde a gente pode ser quem a gente é. A gente pode mostrar o que está no nosso coração. Claro, tem hora, tem jeito. Mas às vezes não precisa de hora, não precisa de jeito, é o que é. Mas nós temos medo de ser quem a gente é, de mostrar quem a gente é, de falar o que a gente pensa, porque a gente sabe que quando isso acontecer, nós vamos ser rejeitados. O que vem provar esse ponto? E nós queremos construir a unidade na base de algo que não é verdadeiro. Porque quando a gente se aproxima da luz, conforme João disse em 1 João, quem se aproxima da luz, ele vê a sujeira, e graças a Deus, porque em Cristo, todo aquele que confessar é perdoado e é purificado. E esse é o clima da comunidade cristã. É um clima de cura, de perdão, de purificação. Há um lugar onde a gente pode ser e falar o que a gente está sentindo. Nos pequenos grupos, possivelmente são os lugares melhores para que isso aconteça, para se construir confiança, amizade, aprofundar laços e relacionamentos. Leva tempo, mas nós temos tudo a nosso favor, porque a nossa unidade ela não está construída num esforço humano, ela já existe em Cristo. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele disse que nós somos um só corpo, uma só fé, nós temos um só Deus e Pai, um só batismo, um só Espírito, é um só. E a consequência diz, então, vivam em unidade, falem a verdade em amor. Essa polarização que a gente vive e experimenta em todos os setores da sociedade, em todas as dimensões, nós precisamos combatê-la. Nós precisamos nos esforçar, porque nós temos na nossa mão o único recurso capaz de resolver esse problema, para nós e para o mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, Ele é a nossa paz. Ele derrubou, na cruz, Ele derrubou o muro de inimizade. Nossa paz. E por último, uma verdade distorcida. Isso é muito sério. Quando o mensageiro se torna maior e mais importante do que as boas notícias, que as boas novas. No capítulo 3, logo em seguida, versículo 5 em diante, Paulo faz essa pergunta: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Paulo Moreira? Quem é? O mensageiro. Esse é um perigo numa igreja dividida, quando o mensageiro pode se tornar mais importante, mais vital, mais essencial do que a mensagem que ele anuncia. O ritual toma lugar da essência. Paulo menciona os batismos. Ele falou, olha, eu batizei Caio, Crispo, depois ele se lembra, tem a casa de Estéfanas também, eu não me lembro se eu batizei mais alguém, mas na realidade Deus não me chamou para batizar, Cristo não me chamou para batizar. Não foi esse o meu chamado. E eu imagino, e essa é uma entrelinha que eu estou lendo aqui no texto, se ele está mencionando o batismo, primeiro porque o batismo representa aquele momento de profissão pública, mas nós temos 4 partidos aqui. E o único que não batizou literalmente foi Jesus, que Jesus não batizou ninguém, os discípulos batizavam. Né? Então ninguém ali podia dizer que foi batizado por Cristo. E lá em Corinto, Jesus nunca esteve em Corinto. Então, provavelmente, alguns deles tinham sido batizados por Paulo, ele mencionou alguns nomes, e os demais foram batizados por
Quem sabe Cefas, ou Pedro, Apolo, ou outros dos líderes locais da igreja. E eu imagino ser batizado pelo apóstolo Paulo, carteirinha, né, de batismo, batizador, apóstolo plenipotenciário extraordinário às nações, Paulo. Batizador, Cefas, vulgo Pedro, amigão de Jesus. O ritual passa a ser mais importante do que o que ele representa. E aí a verdade é distorcida. A gente vê isso o tempo todo, não é? A cruz perde sua relevância num ambiente assim. E como Paulo mesmo diz, Deus não me enviou para batizar, versículo 17 do capítulo 1, mas para pegar o evangelho, não com a sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. A vontade do público condiciona a mensagem. Os judeus querem sinais. Os helênicos, os influenciados pela cultura grega, querem sabedoria. E aí talvez você possa até lembrar, né, o fato de que Paulo tinha essa capacidade de falar conforme o seu público. Um caso clássico é quando ele estava em Atenas. E ele começou a anunciar o evangelho na praça pública, e aí alguns filósofos epicureus e outros passaram e falaram assim: o que quer dizer esse tagarela? E depois levaram Paulo para o Areópago e deram a ele a oportunidade de explicar essa nova doutrina, esse novo ensino, essa nova filosofia. Quando a vontade do público. E ele pregou, ele falou, ele começou com o Deus desconhecido, o altar ao Deus desconhecido, pegou uma ponte, mas chegou na ressurreição. E naturalmente, nessa altura do campeonato, uma boa parte falou: bobagem. Bobagem. Alguns, todavia, como Dâmaris e o outro Areopagito, que me falho agora o nome dele, se converteram. A vontade do público condiciona a mensagem, nós já perdemos. Já perdemos. E aí instala-se um sincretismo sorrateiro, insidioso, maroto, matreiro. E a gente nem percebe. Porque a sabedoria tem a ver com intelectualismo, racionalismo. E os sinais têm a ver com experiência, os sentimentos, o show. E esses elementos da cultura, da sociedade, passam a determinar e a substituir a mensagem do Evangelho. A gente se preocupa mais com a forma. E acaba o poder. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do não-judeu ou do grego. Acho que nós estamos prontos para voltar para aquela pergunta. A sociedade ocidental estará cada vez mais secularizada e islamizada, e o contraste com os cristãos será cada vez mais claro. Como agiremos? Eu gosto daquela passagem de Efésios, capítulo 6, na armadura de Deus. Tem uma expressão, uma dos equipamentos do soldado, né, daquele que vai para a batalha espiritual, é a preparação, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Eu queria sugerir algumas coisas, e depois, daqui a pouco, nós vamos terminar. Primeiro, ouça sem ansiedade, esforçando-se para compreender a pessoa que pensa ou crê diferente de você. Você já percebeu que a gente tem uma ansiedade dentro do nosso coração quando a pessoa começa a falar o que ela pensa, o que ela crê, e a gente já assim, a pessoa respirou, pá!
piscou, pá! A gente está ali pronto, já com a mão na cartucheira, para tirar o revólver, como se o evangelho fosse, nesse sentido, uma arma literal. Ou, se a gente quiser uma coisa mais bíblica, a própria Bíblia dá a Bíblia na cabeça do sujeito. Aí você realmente vai fazer a coisa de uma forma totalmente literal. Interessante essa expressão, preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Proclamar não é atacar o próximo com palavras. A mensagem que Deus nos deu, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 em diante, é a mensagem da reconciliação. Nós somos embaixadores com a mensagem da reconciliação. Deus está reconciliando consigo o mundo. Se a nossa fala, se a nossa abordagem é uma abordagem eminentemente, predominantemente agressiva e de ataque, nós podemos até falar a mensagem da reconciliação, mas o nosso corpo inteiro, nosso jeito de falar, nossas emoções vão comunicar exatamente o oposto. E é essa a crítica que nós recebemos. Então, uma sugestão é, e a coisa vai ficar cada vez mais polarizada para o nosso lado. Vamos aprender de novo a ouvir, sem ansiedade. Vamos tentar entender o outro lado. Não para aceitar, mas para entender. Para ver se tem algum, que nem Paulo lá, algum altar ao Deus desconhecido, algo que possa servir como uma ponte, um ponto de contato. Porque Deus é o Deus de todos. A graça comum, ela está aí no mundo. O Evangelho está encoberto. Mas o Evangelho tem sinais de que Deus ama a humanidade por toda parte. Que Ele é um Deus poderoso, inteligente, amoroso, tem em toda parte. Está aí, espalhado na criação. Mas está encoberto. Nosso papel é ajudar as pessoas a enxergarem essas evidências de que Deus não apenas existe, mas de que Ele é um Deus de amor, um Deus que está presente. Parece que não, no meio de tanta sujeira, de tanta corrupção, tanta violência, tanta maldade, mas Deus está presente. E se nós usarmos uma linguagem, um jeito de ser que simplesmente reproduz o que o mundo está fazendo, o que as pessoas fazem, que é brigando, polarizando, discutindo, falando mal um do outro, a sua reputação para baixo, nós vamos ser mais um. Mais um. Segundo lugar, ame a pessoa apesar das discordâncias. Vai ter. Claro, quando você ouve, você engaja, você vai... Opa, não é o jeito que eu penso. Claramente não é. Mas ame a pessoa. Ame a pessoa. Apesar das discordâncias. E em terceiro lugar, e esse amor é muito importante, porque amor não é uma coisa assim, não é só um sorriso. Amor é uma atitude que a pessoa percebe quando a gente tem ou não tem. Ela percebe quando a gente está olhando de cima para baixo e assim, não tenho pena de você. A pessoa percebe na hora. Mas se você tem uma posição que a pessoa se sente digna, respeitada, ela também vai perceber. E em terceiro lugar, ajude a pessoa a compreender o que você crê, se ela quiser, se ela perguntar, se houver uma oportunidade. Porque nem sempre passos 1 e 2 levam ao passo 3. Deus é que tem essa chave. É o Espírito Santo que trabalha. Às vezes um tempo enorme de amizade, de conversa, e aos poucos, e nós ouvimos casos aqui, contados aqui entre nós, aos poucos começa a surgir a oportunidade de realmente do Evangelho haver uma curiosidade, aquilo que Pedro disse, estando sempre preparados para dizer a razão da esperança que há em vós. Nós temos que estar preparados, porque quando eles perguntarem, a gente tem que saber dizer o que a gente crê, qual é a diferença na nossa vida. Vamos para a louca cruz. O texto termina, 4 vezes Paulo usa a expressão loucura, moriá. Loucura.
que pode ser traduzido também como tolice, bobagem. E eu disse, Paulo em Atenas, o pessoal ouvindo ele pregar, falou assim, o que esse tagarela está falando aqui? O que é isso? Para muita gente, o evangelho é bobagem, loucura, besteira, nada a ver. O que é isso? Você ainda está nessa? Para os que se perdem é realmente bobagem. E vai ter gente que vai falar e vai querer dizer para você, assim, com todo respeito, você é um ignorante. Excelência, né? Vossa Excelência é um estúpido. Vossa Excelência é um boçal. Como a gente tem ouvido por aí. Então, muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que vão olhar para nós, vão ouvir o nosso testemunho, talvez até de uma forma condescendente, assim, tá bom, coitado. Mas para nós, é o poder de Deus para nós que somos salvos. É loucura da pregação, Paulo menciona. Em outras palavras, Deus escolheu, Deus aprove, Ele se satisfaz, Deus gosta de dar da salvação ser mediada pela pregação da palavra. Pregação, querigma, fala, transmissão de uma mensagem. Claro, nós temos vários meios em que essa mensagem pode ser transmitida, muitas tecnologias que podem acelerar, intensificar, multiplicar, divulgar, espalhar, sem dúvida, mas tudo sai de uma transmissão inteligente, clara, a respeito de que é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que eu recebi, eu entreguei a vocês. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3. Capítulo 15, versículos 1 a 3. Isso é o Evangelho. Uma loucura. Deus podia fazer assim, pá! Fazer um milagre universal e todo mundo, zap! Todo mundo se convertia. Podia. Mas que loucura! Ele me escolheu você, escolheu a gente, para a gente falar, transmitir. Não somente transmitir com a nossa boca, mas tem que ter esse lastro da nossa vida. Que as pessoas vão ouvir o que a gente fala, mas vão ver como a gente vive. E essa é a diferença de Jesus entre Jesus e os escribas. Os escribas tinham tudo certinho, os fariseus falavam aquelas palavras lindas, sabiam todas as regras, faziam tudo direitinho, todo ritual, mas a vida deles, eles eram sepulcros caiados. E as pessoas sabem quando é verdade e quando não é na nossa vida. Loucura entre os gentios, escândalo para os judeus. Eu já mencionei isso. Para os judeus, milagres, portentos, manifestações sobrenaturais é o que valida. Jesus veio fazendo milagres, ele começou, e João usa essa palavra, a mesma palavra aqui, semeion, sinais. O Evangelho de João usa essa palavra para descrever os milagres. O primeiro deles, você sabe onde foi? Na cidade de Caná, no casamento. O primeiro sinal que Jesus realizou. E logo em seguida diz que Jesus fez muitos sinais, mas ele conhecia a natureza humana. Ele não ia nessa onda da popularidade, todo mundo, uau! Para ele sabia. Era show para muita gente. Era show. Não mudou a vida de ninguém. Um monte de milagre. Ele chorou lá em Cafarnaum dizendo, ai de ti. Porque se só em Sodoma e Gomorra tivesse feito uma fração dos milagres que foram feitos aqui. Jerusalém, Jerusalém. Uma fração dos milagres. Muito tempo eles teriam se convertido. Milagre não salva, não converte. Nem palavras bonitas, estética intelectual. Sabe, esse negócio que você ouve e fala, uau! Para os chamados, a loucura do Evangelho, a loucura da cruz, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E aí ele usa, entre aspas, essa expressão, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
O texto é incrível, ele continua, e havia mais coisas que a gente podia falar sobre isso, quando ele diz que para a gente olhar para a vida da gente e lembrar que não são muitos sábios chamados, nem muitos poderosos, nem muitos... E aí a palavra eugenia, de novos nascimentos, não pessoas de pedigree importante, sobrenome. Não. Deus escolheu as coisas loucas, as fracas, as humildes, as desprezadas, as que não são. Se hoje você se sente assim, você está em excelente companhia. Mas se hoje você se sente o tal, se você está lá em cima, se você sente que você chegou no topo, cuidado. Cuidado com esse sentimento. Porque ele pode revelar algo muito sério na sua vida. Pode revelar o fato de que Jesus ainda não é o seu Deus e Senhor. Pense nisso. Ore sobre isso. Uns 3 meses atrás eu encontrei um depoimento de um pastor que falou muito ao meu coração. Eu li, reli, traduzi, personalizei. Já compartilhei uma vez num pequeno grupo e eu gostaria de terminar lendo. 5 palavras que devem assustar qualquer pastor. Eu ouvi essas palavras algumas vezes quando eu era pastor ainda jovem, começando a suar a camisa no ministério. Eu gostava de ouvir essas palavras porque chegavam ao meu coração como uma espécie de confirmação do chamado de Deus para mim. Agora, quando eu ouço essas palavras, com a senioridade de quase 5 décadas de ministério, elas não são tão saborosas, elas são assustadoras. Quais são essas 5 palavras? Estou aqui por sua causa. Essas palavras alimentavam meu ego, ou talvez apenas a minha insegurança. Eu podia olhar ao redor, felicitar-me, porque um punhado de pessoas estava lá por causa do jeito que Deus me usava nas pregações, nos relacionamentos, ou atraídas pela minha visão ministerial. Eu mentiria se negasse que boa parte do meu entusiasmo era apenas orgulho carnal. Mas agora, essas 5 palavras me assustam. Primeiro, elas me assustam porque eu sei que se você está aqui por minha causa, provavelmente você também irá embora por minha causa. Eu não sou suficiente, não sou suficientemente competente ou santo para cativar afeições ou atenções. Vou pregar sermões ruins, vou pisar em alguns calos, vou pecar contra você, vou decepcionar você, e se você está aqui por minha causa, quando essas coisas acontecerem, e eu acrescentaria, e elas já aconteceram nesses 8 anos, você será ou foi tentado a ir embora e encontrar outra pessoa que também irá decepcioná-lo. Isso me assusta porque eu sei de antemão quem eu sou, e sei que eu não posso viver à altura de suas expectativas. Em segundo lugar, essas palavras me assustam porque eu não sou Jesus e não preciso da tentação de pensar que eu sou. Sim, existe algo de muito carnal e orgulhoso dentro de mim. Pensamentos abomináveis do tipo que eu tenho tudo que é preciso para fazer uma igreja crescer, manter as pessoas satisfeitas e pastorear todos os crentes. Loucura! Não sou capaz de salvar uma única alma, não consigo atrair o coração de ninguém e nem eu quero. Mas quando eu ouço palavras enganosas como essas 5, estou aqui por sua causa, eu tenho uma batalha para vencer. Em terceiro lugar, eu sou uma pessoa e não um ativo. Algo acontece na minha alma quando essa verdade é esquecida. Eu preciso de pessoas, não apenas para liderá-las. Eu preciso de companheirismo verdadeiro da comunidade cristã, tanta quanto você. Mas sempre que eu sou visto como um ativo ou um passivo, um pouco da minha humanidade é roubada. Minha esposa e eu não somos atores, nós somos pessoas.
Pessoas quebradas sendo redimidas por Jesus. E às vezes me parece muito devagar. Se você quiser listar todos os ativos da nossa igreja, por favor, coloque-me em algum lugar perto do fim da lista. As pessoas que trabalham nos bastidores, a mulher que acorda de madrugada e lembra de orar por mim, as pessoas que todos os domingos montam, operam e desmontam todo o equipamento de som multimídia, as que preparam o auditório e nos recebem com um sorriso, os que abrem as suas casas semanalmente para receber os pequenos grupos, as pessoas que se preparam e ensinam a Bíblia para as nossas crianças, adolescentes e jovens, os que contribuem fiel e liberalmente, alguns até sacrificialmente, para a causa do reino, as pessoas que abrem mão de horas de descanso à noite ou cedo no domingo para ensaiar essas canções que irão abençoar pessoas no culto e pela internet. Estas pessoas é que são os verdadeiros ativos. Mas lembrem-se, elas são pessoas e não ativos. E por último, essas 5 palavras são uma tentação muito perigosa, pois eu posso dar mais atenção ao que os outros dizem sobre o último culto e quantas visualizações nós tivemos na internet do que a palavra de Deus. É na palavra de Deus que se encontra o verdadeiro poder. Citando Paul Tripp, talvez no ministério não haja nada mais intoxicante do que o louvor dos homens. E não existe a forma mais perigosa de embriaguez do que embebedar-se da própria glória. Se eu puser o meu foco em nossos números, se as pessoas estão contentes com as pregações, se estamos ganhando espaço nas redes sociais ou adquirindo fama na comunidade, então a minha tendência será sacrificar o que não pode ser sacrificado. Eu colocarei meus olhos no prêmio errado e tudo poderá ir por água abaixo. Assim, poderemos ser até bem-sucedidos quando medidos por algum padrão meramente humano, mas quando a gente estiver diante do Deus Todo-Poderoso, aí será outra história. Eu não quero me concentrar na glória de Deus e em sua honra. Eu quero me concentrar na sua honra e na glória de Deus, e não na minha ou na nossa. Estou compartilhando essas coisas não porque sou um homem super humilde. Estou dizendo tudo isso a vocês porque eu sou um viciado em glória e não quero ser. Essas 5 palavras me amedrontam, porque agora eu conheço um pouco melhor o meu coração e a minha propensão à autoglorificação. E sei a facilidade com que poderia fazer tudo naufragar. Sinto no coração as palavras de Robert Murray McCheyne. Depois de pregar seu último sermão, ele disse: meu último sermão, algumas lágrimas. Porém, temo ter derramado algumas delas apenas como pregador, e não por causa da mensagem. E tenho medo desse desejo vão de amar esse sentimento. Senhor, não permita que seja assim. Que a minha honra pereça, mas que a tua honra seja exaltada para sempre. Eu tenho orado como McCheyne, que a minha honra pereça. Não permita, Senhor, que esse jarro de barro tente roubá-lo de 1 grama de glória. Vamos orar? Louca cruz. Cruz é um convite para morrer. Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, quer me seguir, tome dia a dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. A cruz é um chamado a fazer de Jesus o nosso tudo, o nosso prazer, o nosso maior e único amor. Tudo isso por causa da cruz, da morte de Jesus.
É uma loucura. Mas começando por mim, pela liderança, os presbíteros, os pastores, os líderes de ministério, de pequeno grupo, todos nós. Esse é o convite para a nossa comunidade. É um convite para nos identificarmos com Jesus na sua morte de cruz e experimentar uma vida nova. Aquela vida que Ele nos dá no poder da ressurreição. Volte para a cruz nessa manhã. Essa cruz rude, dura, ensanguentada, cruel, repugnante. Mas para mim e para você, ela é fonte de vida. Amém.